Tá ok aí, né, Julião? Tá ok, vamos aí. Beleza, vamos lá. Cara, isso daqui é uma música do Charlie Brown Jr., que é Não Deixe o Mar Te Engolir. Eu acho que empreender no Brasil é muito difícil. É realmente uma treta empreender no Brasil. Parece que tudo conspira contra. Eu acho que é um dos ambientes mais inóspitos para se criar uma empresa. Um amigo meu que mora nos Estados Unidos falou: Rodrigo, se você criasse as empresas que você criou aqui nos Estados Unidos, você estava bilionário já. E porque é muito mais fácil, né? Então, o que a gente passa aqui no Brasil é muito mais difícil. Acesso a dinheiro, profissional, tudo é muito complicado. E isso daqui é um título de uma música do Charlie Brown que para mim representa muito, que parece que o mar está te puxando toda hora para baixo, mas a gente tem que ter resiliência e sair dele. Eu vou mostrar um pouquinho agora como que foi a minha história e começar um pouco da história da minha família para mostrar para a audiência, para a galera, que é possível transformar. A minha família vem de Feirantes, então meus avós maternos ali eram do interior e vieram para São Paulo trabalhando em feira. Minha avó vendia roupa em feira e sustentou com isso 12 filhos. O pessoal tinha bastante tempo para fazer filho naquela época, né? Não tinha tanto entretenimento em casa. 12 filhos e conseguiu sustentar uma família gigante trabalhando pesado ali. Meu avô foi caminhoneiro durante um bom tempo também e conseguiram criar, acho que uma família super digna que conseguiu sair do outro lado. Mas nem meu avô nem minha avó tinha nenhum tipo de formação, né? Então vieram muito do trabalho, da execução mesmo. E a feira, quer queira, quer não, é um baita tipo de empreendimento, porque você está ali vendendo toda hora e você tem a necessidade de vender, gerar ali valor para as pessoas, para você ter o alimento o seu próprio alimento no final do dia, né? E conseguir criar uma família. Aí minha mãe, também sem formação, acabou fazendo ali escola até o colegial, mas acabou não se formando, faculdade, nada disso. Tinha um emprego durante a semana e final de semana ela abriu um salão de cabeleireiro que ela cuidava ali um salão de bairro, que ela fazia um trabalho para a vizinhança, mais ali o pessoal que morava ali perto, né? Então ela não parava, trabalhava de segunda a sexta no escritório como secretária, estava estudando inglês naquela época e no final de semana ainda trabalhava pesado ali no salão de cabeleireiro para conseguir levantar uma grana, e essa grana que ela ganhava aqui, ela acabava deixando na casa do meu avô e da minha avó para ajudar a família. Conseguia sim guardar um dinheirinho ali, mas deixava lá na casa dos avós, né? E meu pai também não era formado até conhecer minha mãe. Eles acabaram se casando e quem bancou a faculdade do meu pai foi a minha mãe. Pô, uma baita, acho que foi super legal. Meu pai acabou se formando como advogado e minha mãe acabou ajudando na formação do meu pai. Meu pai foi ali, acho que o primeiro membro da família toda a se formar numa faculdade, né? Então, foi caracas, e virou advogado. Então, pô, isso é muito massa e acabou resultando no Rodrigo, né, cara? Puta, para quem não sabe, eu sou fundador e CEO hoje da Octadesk, é uma empresa de tecnologia, mas no final ali eu falo um pouco mais dela. Mas eu acabei virando um empreendedor em série, né? Então eu fiz várias empresas. Hoje atuo como investidor anjo, participo de membro de diretoria. Fui formado, me formei em marketing, sou apaixonado por vendas, cara. Pô, vejo o Jordão aí há muito tempo. Eu gosto pra caracas do estilo de vendas e de ser sincero no momento de vendas. Isso daí sempre me ajudou muito. Adoro produto também, adoro criar produtos, negócios no final das contas. Vocês vão entender um pouco mais. E assim como o Jordão, puta, sou fanático por rock and roll, metal, sempre acabou permeando minha vida como um todo. Esses daí são os meus contatos, e agora eu vou contar um pouquinho dessa história do Rodrigo para vocês entenderem como que eu consegui criar várias empresas e sem dinheiro, mas eu queria trazer esse contexto de onde eu vim, como que as coisas aconteceram, porque para mim ilustra muito bem e tem alguns aprendizados importantes nesse negócio, porque não é fácil, tá? Vamos lá, eu resumi aqui um primeiro capítulo. Esse aqui sou eu, cara. Pequenininho lá, deveria ter aqui meus 8 anos de idade, 7 para 8 anos de idade. Estudei em escola pública praticamente até a 8ª série, hoje seria aí o 9º ano, né? Então, estudei sempre em escola pública. Esse aí é o professor Lineu Prestes, aqui em Santo Amaro, São Paulo. Uma escola que, poxa, na época eu achava demais, é uma escola grande pra caramba, e eu vira e mexe, passo perto dela hoje, dá um baita orgulho
de ver ali, mas o colégio hoje está todo arrebentado, né? Então, colégio público hoje realmente é bem difícil, né? Mas estudei em colégio público a minha vida toda. Esse menino, eu vou voltar a falar dele um pouco mais no final, mas eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito inventor, eu tinha curiosidade por muita coisa, e eu tinha muito sonho na cabeça. Exatamente essa foto, eu olho assim e falo, caracas, eu tinha muitos sonhos na cabeça, queria inventar muita coisa, dei trabalho para dedéu para minha mãe, porque eu ficava desmontando tudo em casa, querendo remontar outras coisas, acabava quebrando muita coisa em casa, porque eu era muito inventivo ali e muito curioso, né? Esse Rodrigo, ele vivenciou uma família de classe média, então eu posso falar que era uma média baixa, média média, média alta de vez em quando, mas na média ali eu estava sempre na média para baixo, né? Então, nunca tive assim nada. Meu pai sempre se esforçou, meu pai e minha mãe sempre se esforçaram muito para prover o que tinha de melhor para nós ali. Sou eu, mas meu irmão, que já vou contar um pouco da história dele ali um pouco mais para frente também, e minha irmã, que é bem massa, e assim, criaram os três sem muito luxo, mas sem faltar nada também. Acho que eles sempre se esforçaram muito. Então eu falo aqui que meu primeiro empreendimento foi mais ou menos nessa época que vocês viram aí na foto. Eu era molequinho, cara, e adorava videogame, né? Então a minha orientação nesse primeiro empreendimento, para mim, foi o que eu queria ter que eu não podia naquele momento, que era videogame. Então, naquela época, imagina assim, passava jogo na televisão, Atari, esse tipo de coisa, e eu queria jogo porque eu era viciado em jogo naquela época, adorava, né? Tinha ganho o console do meu pai, com poucos cartuchos ali, meu avô, vira e mexe, num aniversário me dava um cartucho, mas eu queria multiplicar isso, eu falei, eu quero ter mais jogo, e eu sabia quanto custava, eu ia no mercado com meu avô, com meu pai, eu lembro muito bem de olhar as caixinhas ali, aquilo brilhava que nem ouro para mim. Falei, cara, preciso ter isso, eu preciso dar um jeito de ter isso, né? Então aí veio meu primeiro motivador. E eu, como criança ali, o que eu podia fazer, né? Eu via meu pai trabalhar, tinha uma carteira de cliente como advogado, adorava ver, porque tinha fichinha naquela época que você preenchia à mão mesmo, o cadastro do seu cliente, e eu adorava esse tato. Então, meu pai trouxe muito disso para mim, de entender que, poxa, você pode ter seus clientes, né? Mas imagina um moleque de 8, 9 anos de idade ali, vendo tudo isso, não tinha muita noção do mundo ainda, né? E mesmo sem ter muita noção do mundo, eu digo que esse foi o primeiro empreendimento que eu fui picado pelo bichinho empreendedor. O que eu comecei a perceber? Que outros meninos que eram ali da vizinhança queriam também jogos, eu tinha alguns jogos que eles não tinham, geralmente a gente acabava trocando um jogo com o outro, mas eu falei, poxa, se eu alugar esse jogo e ganhar um dinheirinho aqui, e for somando isso ao longo do tempo, talvez eu consiga comprar mais um cartucho, e com um cartucho eu consigo alugar mais, e eu jogo ele também, vou poder jogar, e foi rodando assim. Foi muito bacana, porque funcionou super bem, né? Então, fiquei muito feliz, porque ali eu comecei a entender um pouco do que seria o capitalismo, e o que era gerar valor para outras pessoas. Em troca disso, o que eu ganhava? Dinheiro. Infelizmente, tinha uns meninos no bairro, que eles eram mais velhos, e eu acabei tomando calote. Além deles não pagarem a locação, eles sumiram com alguns jogos. E aí eu digo que foi o meu primeiro... acho que a minha primeira desilusão como empreendedor, ainda menininho. Eu já tinha várias caixas de sapato com cartucho, então tinha bastante. Mas ali eu vi que eu falei, poxa, não consigo controlar. E como eu já tenho bastante jogo, vou parar de alugar porque eu não quero perder mais. Então era meio que uma inadimplência e o meu produto indo embora, né? Ali eu falei, poxa, legal, comecei a descobrir o que era de fato o capitalismo, né? Como que funcionava. Um outro empreendimento que eu fiz, eu queria muito filme, videocassete na minha casa não tinha, então queria comprar um videocassete, queria ter roupas diferentes, porque os meninos lá no meu colégio, eles usavam umas roupas diferentes, tinha umas marcas OP, tênis da Pony, uns Nike muito irado, assim, eu olhava aquilo e falei, eu preciso ter isso também, e não dava para o meu pai comprar, eu falei, então vou dar um jeito de me virar. E aí o que eu fiz, né? Lá no colégio mesmo, eu lia muito, e aí eu vi que tinha uma revista americana, que era a Mad, na época, que eu pegava emprestado de amigo, comprava em sebo, e aí eu tinha um humor nessa revista que eu falei, se eu misturar esse humor que a galera não tem acesso, mais um jornalzinho da escola que eu conte coisas engraçadas e o jornal seja um pouco mais cômico, numa pegada Mad, isso aqui talvez dê samba.
Então, o que eu fiz? Eu arranquei um monte de tirinha da revista, colava lá, gerava notícia interna e tentava vender o meu jornal. Fiz isso por várias vezes, vendi o jornal dentro da escola, era super baratinho. Eu não tinha a menor noção de se eu estava ganhando dinheiro ou não ali, a real era essa. Deveria ter aí uns 10, 11 anos de idade, não mais do que isso. E o negócio começou a funcionar. Eu falei, vou colocar anúncio para o pessoal vender alguma coisa dentro da escola, mas o custo começou a ficar alto, porque o pessoal pedia para que eu fizesse mais jornais, e eu não conseguia porque eu fazia através de Xerox. E a Xerox naquela época era muito cara, né? Tentei fazer de alguma outra forma, mas eu vi que não dava e resolvi parar a produção. Então, poxa, legal, deu super certo, mas eu não consegui dar escala nesse empreendimento na época, mas mesmo assim eu consegui comprar alguns tênis e ter o meu dinheirinho ali. No terceiro empreendimento eu queria focar em música, né? E minha mãe me forçou ali, falou, Rodrigo, vai fazer alguma coisa da sua vida, devia ter uns 12 anos de idade, vai estudar datilografia, porque isso é importante. Eu falei, tá bom, vou lá estudar datilografia, e aprendi a datilografar que nem um maluco. Na época, tinha um jornal, que era o Primeira Mão, que a galera não sabe aí, o pessoal que é mais novo, isso aqui era tipo o LX daquela época, né? Então você colocava anúncio lá de serviço, vender coisa, era nesse jornal. Sem minha mãe saber, sem nada, eu peguei, fui lá, meti um anúncio nesse jornal e foi, muito bacana para serviços de datilografia, cobrando um valorzinho ali por palavra digitada. Cara, bora, comecei a fazer esse trabalho num computador super antigo que eu tinha lá, e eu tinha uma impressorona matricial, deu um dinheirinho. Até um dia que apareceu um cliente, caracas, que me começou a demandar muito trabalho. E eu feliz. E esse cara trazia caixas e caixas de formulário para eu imprimir, e eu felizão, por quê? Porque ele me pagava 3 a 4 vezes mais do que geralmente os outros me pagavam, né? E aí, um belo dia, minha mãe entra no quarto e fala, Rodrigo, o que você está fazendo? Eu falei, mãe, eu estou trabalhando aqui, tem um trabalho que eu tenho que entregar hoje, então eu vou estender mais, vou ficar até mais tarde, tenho que imprimir tudo isso daqui. E ela falou, mas o que você está fazendo? Que formulário é esse? A hora que minha mãe olhou, ela viu que o que eu estava fazendo ali era uma falsificação de CNH, né? Eu, como menino, eu não tinha a menor ideia do que estava rodando ali. E minha mãe falou, meu Deus do céu, vou chamar aqui o pessoal, vou acabar com esse daí agora, que cara de pau, eles pegaram o menino e usarem dessa maneira. Eu falei, mãe, nem a pau, deixa eu fazer isso daí, eles pagam super bem, é o meu melhor cliente, eles compram toda semana e pagam mega bem. Minha mãe não deixou, chamou eles lá, eles foram até o portão de casa, minha mãe deu um baita discurso, e ali eu tive um churn, né? Então, cliente cancelado. O cliente pegou, foi embora, eu triste pra caramba, acabei perdendo o meu melhor cliente, mas também não estava colaborando com um crime organizado, que eu estava envolvido nisso meio que indiretamente. Beleza, não deu certo, mas eu consegui ali também comprar o meu CD player, que era o tanto que eu queria, porque na época eu queria escutar música em CD, e eu consegui fazer isso. Poxa, e aí foi um pouco mais no colegial ali, já um pouco mais velho, meu pai me colocou num colegial particular, numa escola particular, então super bacana. Ela não era tão bacana como essa imagem que vocês estão vendo, mas era bacana. E era para fazer técnico em processamento de dados, onde eu ia mexer com o que eu gostava, que era computador e tecnologia. Tá? E ali eu percebi o seguinte, que muitos meninos estavam buscando computadores que tivessem CD-ROM, que usava CD ali para instalar as coisas, rodar software e tudo mais. E eu falei, caracas, todo mundo está precisando disso, e eu também estava precisando, porque eu não tinha um computador bom não, tá? Eu tinha um computador bem ruinzinho nessa época. E aí eu descobri um cara que trazia peças do Paraguai, que eu falei, se eu colocar aqui trabalho em cima dela e montar isso daqui, gabinetes e monitores e tudo mais, acho que eu consigo vender por um bom valor. Então, o que eu fiz? Eu peguei as peças desse cara que trazia do Paraguai, eu montava os computadores, passava pela minha mão ali monitores Sync Master 3D, placa Sound Blaster, que essa molecada toda comprava, e eu olhava aquilo, nossa, me dava até arrepio, porque era o que eu queria, mas era para os outros, né? Então eu estava montando um computador para vender para os outros. E eu sei que dentro da minha classe e nos outros colegiais eu vendi muito computador, levantei um bom dinheiro, comprei o meu computador, comprei meu monitor colorido, comprei, cara, uma porrada de coisa ali vendendo computador, até acabar a demanda, não tinha mais para quem vender. Eu falei, poxa, maravilha, segue o jogo, tá? E aí, o que aconteceu? Me tornei um Superboy. Achava que, poxa, legal, entendi como que funciona esse game, eu sei como dá para ganhar dinheiro. Me deu coragem dali para frente para fazer tudo, né? Isso daí mudou a forma de eu pensar, porque eu comecei a entender que gerar valor para as outras pessoas sempre vai ter alguém disposto a pagar uma grana para você.
gera valor para essa pessoa, vai ter alguém disposto para pagar uma grana para você. E isso mudou a minha vida porque mudou a minha forma de pensar ali naquele momento. E aí você fala, pô, um menino dessa idade, quanto de dinheiro eu tinha ali? E eu girava o meu dinheirinho, né? Tinha nada, eu comecei do zero. Então, eu comecei a girar desde ali da locadorazinha que vocês viram até a venda de computador e outros bicos que eu acabei fazendo ali no meio do caminho. E isso daí mostrou o molde corre atrás. Fala, Rodrigo, você quer as suas coisas, corre atrás, porque é o jeito mais fácil. E isso me dava uma recompensa muito grande como menino ali, né, adolescente. Eu ficava muito, realmente, isso me trazia uma compensação muito grande ali, uma recompensa muito grande. E aí o capítulo 2 que eu queria passar para vocês trabalhei em várias empresas aqui, e até empresas no Brasil. Então, vocês estão vendo aqui vários nomes importantes, e eu fui trabalhar para os outros, aprendi coisa para caramba, mas você olha aqueles logos ali, é tudo lindo, mas eu fui trabalhar como desenvolvedor no Brás, pensavam que eu era caixa, enquanto eu estava ali desenvolvendo, eu tinha que colocar uma plaquinha, falar, olha, o caixa não é aqui, o caixa é do outro lado. E eu trabalhei no Brás durante muito tempo desenvolvendo software de estoque para um grande varejo, tinha várias lojas ali no Brás, né? E aí eu fui, claro, passar por grandes empresas também, subindo degrau a degrau até terminar ali na Accenture, que foi a minha última empresa como um consultor, um executivo, né? Então, eu estava trabalhando como profissional. Aprendi pra caraca, galera, porque eu me mantive curioso, eu queria saber como que era feita a Coca-Cola, como que chegava o caminhão, como que processava o negócio, como que emitia nota fiscal, como que eles ganhavam dinheiro, a mesma coisa na GM. Então, aprendi muito sobre isso. Foi sensacional e trabalhei a minha vida toda muito, muito mesmo, pesado, né? Então, eu via muitos dos meus amigos indo viajar e eu de final de semana trabalhando. Teve uma dessas empresas, eu cheguei a trabalhar 420 horas no mês, para vocês terem ideia. Então, era muito esforço colocado ali, e não era só esforço, porque eu comecei a resgatar um pouco daquele Rodrigo menino, que eu falei, pô, eu quero ter a minha empresa, eu quero voltar a ter a minha empresa. E comecei a estudar, a me preparar um pouco mais, e fui desde Sebrae, pequenas empresas, grandes negócios, comecei a procurar literatura naquela época que hoje não tem tão acessível, naquela época não era tão acessível como hoje, né? Hoje, se você dá um Google, você acha muito material bom, tem muito conteúdo relevante, tem esses canais de vendas, como o do próprio Jordão. Então, assim, você aprende muito com essa galera hoje, mas naquela época o acesso à informação ele era bem mais restrito e bem mais nichado em livro, que você tinha que estudar mesmo. Mas eu me preparava e corria atrás, tá? E aí veio o capítulo 3 da minha vida, que eu estava ganhando bem, numa zona de conforto danada, eu já ganhava muito mais do que os meus amigos ganhavam naquela época. Falei, poxa, vou casar. Então foi um momento onde realmente eu casei e tive o meu primeiro filho, o Diego, né? Então aqui eu casei com a Paula, meu primeiro filho, o Diego. Poxa, estava super bem, mas aquele bichinho do empreendedorismo estava ali ainda presente. Galera, eu tinha gasto toda a minha grana comprando uma casa, que era uma casa mais simples, mas comprei a minha casa, tinha gasto toda a minha grana no nascimento do Diego, e tinha gasto toda a minha grana, cara, pagando meu pai, meu sogro, coisas que eu fiquei devendo para eles ali. Mas eu estava mega, mega feliz porque eu não devia mais para ninguém, mas eu estava zerado de dinheiro. E aí pintou uma oportunidade de eu montar um outro empreendimento, que seria a retomada do negócio. Foi difícil pra caramba, porque eu com mais 2 sócios, a gente acabou criando uma consultoria SAP, é uma das principais consultorias hoje aqui no Brasil, mas foi difícil pra caramba, porque como eu estava sem dinheiro, o fluxo de caixa é complicadíssimo e a gente não tinha investidor, a gente tinha que vender, gerar o valor para as empresas que compravam o nosso serviço, cara, controlar ali na ponta o caixa do negócio para não deixar faltar nunca o pagamento para os nossos empregados, consultores e tudo mais, manter isso digno. E o que acontecia é que eu, como sócio, estava falido, quebrado, estava devendo em tudo que era banco que vocês podem imaginar. E essa imagem aqui, ela traduz muito bem isso, porque não foi um negócio que naquele momento terminou em pizza. Eu lembro muito bem a Paula, minha esposa, naquele momento, ela falou, poxa, era uma sexta-feira, cansado pra caraca. Ela falou, Rodrigo, vamos pedir uma pizza aqui no bairro? E a pizza custava, tipo, R$20 lá no bairro, né? Eu virei para ela e falei, Paula, impossível, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro, é impossível, eu não tenho dinheiro para pagar uma pizza. Vamos filar na casa da minha mãe, que era perto ali, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa pizza. Então, ali para mim foi um momento bem marcante, porque eu cheguei praticamente no limite do limite, porque eu não tinha R$20 no bolso para pagar sequer uma pizza nesse momento, né?
Mas beleza, as coisas vão mudando, o tempo vai passando, a gente foi aprendendo ali a lidar com a empresa e o negócio começou a decolar e foi super bem. Poxa, eu comecei a criar uma super confiança, falei, caracas, eu posso tudo nessa porra, eu posso fazer esse negócio acontecer, eu sou um puta resolvedor de problema, eu gero valor, eu gosto de vender, então é a minha pegada, me dá o problema que eu resolvo e vamos sair do outro lado. E aí, eu ganhei esse superpoder. Eu falei, cara, eu posso fazer qualquer coisa, tá? E aí vem a vida e te dá uma baita de uma lição, galera. O que aconteceu? Esse slide tá preto porque em 2007 eu perdi meu irmão e foi, assim, bizarro num acidente de carro. Ele é 3 anos mais novo do que eu, era 3 anos mais novo do que eu, e eu não tinha o que fazer nesse momento. Eu não tinha poder algum, eu não conseguia mudar essa situação. E a vida veio e ensinou pra caracas, me ensinou pra caramba a ser mais humilde e entender que nem tudo a gente controla, né? Foi uma baita de uma lição, um momento muito difícil mesmo, em família, tudo mais, porque eu não conseguia resolver o problema dos meus pais, eu não conseguia resolver o meu problema em relação ao meu irmão, e ele era muito brother, eu tinha uma banda junto com ele, cara, a gente era muito junto, né? Então, foi uma dor muito grande nesse momento, e segue a vida, né? E junto com isso, a empresa começou, naquele momento, dar água em muita coisa, né? Deu muita coisa errada. Veio a crise de 2008, logo na sequência, a gente estava reestruturando a empresa, foi bem difícil, mas eu acho que várias lições, a gente sempre teve a resiliência de conseguir manter o foco olhando para frente, trabalhar para caramba, a gente trabalhou sempre muito, muito mesmo para manter a empresa, e nesse momento tinha um negócio muito louco, que era, a empresa já estava faturando ali alguns milhões, e a gente era pobre na sociedade, sabe? Então, tem até um amigo meu, depois que foi um cara que me ajudou muito, como coach e tudo, ele falou, Rodrigo, você vive a síndrome do sócio pobre, sua empresa fatura milhões e você está falido na pessoa física, né? Tem que ter um equilíbrio. Aí você aprende a administrar, o negócio começa a ir um pouco melhor, e aí o negócio começou a andar bem. Andou tão bem que isso daí acabou resultando em 3 empresas. Eu tive uma empresa intermediária, eu estou na Octadesk e estou montando uma quarta empresa com outro colega meu. Então, a gente vai pegando um pouco dos macetes aí ao longo da vida e as coisas, é lógico que com o aprendizado e maturidade, vão ficando um pouco mais tranquilas na execução. E o que eu aprendi é isso que eu queria compartilhar com vocês fazendo tudo isso. Galera, dá para montar a empresa do zero? Dá. Preparação é tudo, você precisa estar lendo, você precisa estar estudando, conversando com gente mais inteligente que você, falando com quem já passou por aquilo, sempre foi um negócio que eu busquei muito, tem que se preparar. O outro ponto, faça mais do que os outros. Cara, se o cara tá fazendo 5 quilômetros por dia, porra, vai lá e faz 10. Se o cara tá fazendo 8 horas de trabalho por dia, vai lá e faz 10. Cara, faça mais do que os outros, entregue mais do que os outros. Esse é um ponto mega importante. Aí o que gira o mundo é gerar valor, é resolver problema, gere valor para as pessoas, gere valor para as pessoas que trabalham contigo, cria um networking enquanto você está trabalhando com outras pessoas, num emprego. A hora que você montar a tua empresa, gera valor para os seus clientes. Pô, o Júlio falou ali, o cara pediu adesivo e não tinha mais. Porra, calma, vou mandar um negócio para você, ele quer um material da minha empresa, eu tenho o maior prazer em entregar isso. Gere valor, acima de tudo. E nem sempre a gente vai começar por onde a gente deseja começar no negócio. Então, cara, começa, simplesmente pega, arregaça as mangas, vai lá, mete a mão na massa e faz. Porra, não reclama. Cara, um monte de gente na pandemia perdeu trabalho, gente qualificadíssima, e tava lá fazendo comida para fora para poder rodar. E simplesmente falou assim, porra, vou fazer porque eu não quero ficar parado, e tô gerando valor para alguém. E gerou. E vários negócios estão nascendo dessas atitudes. Então, a gente nem sempre vai começar por onde a gente deseja, mas tem que começar. Ponto final. Não existe super-homem ou mulher maravilha. Cara, adoro isso. Você se acha foda num determinado momento, mas a vida te ensina, cara, a ser mais humilde, manter o pé no chão, a respeitar mais os outros, escutar mais. Então, não se considere super-homem. Você tem que aprender, voltar a ser criança num determinado momento para ter a mente de aprendiz e estar aberto a aprender constantemente. E não achar que você resolve tudo, não. Porque você vai precisar de outras pessoas e nem todo mundo resolve. Aprenda com o dinheiro dos outros. Porra, pega, vai trabalhar para os outros. É a melhor escola que você pode ter. Antes de gastar com o teu dinheiro, vai lá, aprende com o dinheiro dos outros. Trabalha para alguém, vai fazer aquilo que você quer fazer para alguém. Entenda como funciona. Se mantenha curioso no negócio.
comece pequeno e pense grande. Pô, comecei meu negócio, você tem que começar pequeno, porque se errar é pequeno. Você não vai matar o seu negócio ali logo no começo, porque você deu um passo maior do que pode. Mas pense sempre 10 vezes mais do que você quer ser. Aparente 10 vezes mais do que você de fato é no negócio. Tem que parecer grande no negócio. Esse é o pensamento que move. E essa aqui, para mim, é uma outra frase bem importante. Quem tem medo do ridículo nunca alcançará o extraordinário. Porra, você quer se diferenciar? Olha quantas empresas tem por aí. Cara, não precisa ser ridículo ao ponto de ser ridículo. Cara, mas você tem que buscar o teu diferencial. E quem tem medo de ser ridículo e de testar novas ideias, de testar novas comunicações, nunca vai alcançar o extraordinário. Vai sempre estar correndo atrás de outras pessoas. E o último, até aproveitando o tema do Epicentro, que tem a ver com um provérbio africano. Você quer ir rápido? Cara, vai sozinho. Cara, vai sozinho, você não vai depender de ninguém. Mas o que eu aprendi ao longo da minha vida toda, você quer construir grandes negócios e transformar, aí entra muito da generosidade, você transforma através do empreendimento. Através do empreendedorismo, você transforma várias vidas. Eu tenho várias histórias aqui para contar, e agora às 11 horas eu posso compartilhar mais com vocês. Mas, cara, vá em grupo, tenha pessoas boas do seu lado, forme pessoas, compartilhe teu conhecimento, se dedique a isso. E é isso, cara, não deixar o mar te engolir, porque é foda, tudo conspira contra, a vida não é fácil, mas, cara, tem que se manter resiliente. E acho que o último ponto aqui é o Rodrigo ser aquele Rodrigo, cara, que, puta, tá pensando ali, ainda como criança, se mantendo como uma cabeça de criança, criando coisas como uma criança e sonhando como uma criança e trabalhando pesado como um adulto. É isso. Tive que correr, desculpe pelo horário, deu alguns errinhos aí no começo, mas esse aqui é meu contato no LinkedIn, você pode me procurar lá. Agradeço pra caramba a oportunidade de ter aberto esse papo com vocês aí. Ô, Rodrigo, você falou de erro faz parte da vida, né, mano? Caralho, acontece o tempo todo. Pois é, exatamente, né? Então, normal. Errar é bem foda e, cara, só vem aprendizado errando. Rodrigo. Exatamente, valeu. Rodrigo, esses 3 quadros dos macaquinhos aí representam o que para você? Putz, cara, isso daqui é a sociedade moderna, né, cara? Isso daqui é aquele negócio que a gente fala, don't speak, as pessoas hoje estão se empanturrando de tranqueira, comendo coisa tudo errada, se alimentando de uma forma errada, ao ponto de não falar. O outro ponto, as pessoas estão tão vidradas aqui num celular, nessas coisas que a gente utiliza hoje de mídia, iPad, notebook, o caceta 4, que ficam cegas. E o outro ponto, ninguém fala mais com ninguém, tá todo mundo de ouvido tapado, sem escutar verdadeiramente a outra pessoa que está ali do lado. Então, isso daqui, para mim, é um retrato da sociedade moderna. Foda, foda. Aqueles não escutam Metallica, né, meu? É isso aí, pô. Eu falei, cara, quando descobriu que é o Master of Puppets, é um battery ali, o cara fica chocado e começa a escutar. Cara, parabéns, Rodrigo. Arrebentou, destruiu, quebrou tudo. Foda. Foda. Pô, tive que dar essa corrida, né, Jordão? Foda. Obrigado. Foi animal. Foi animal. Foda mesmo. Você, o Tom, tantos outros fizeram a apresentação, né? Tipo, você não pegou um PowerPoint aí de uma palestra, sei lá do que, né? Você ficou sei lá quanto tempo pensando nos slides, né? Então, obrigado aí pela... Imagina, cara. Obrigado por ter tido a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí com a galera. E às 23 eu volto ali para... Acho que, para trocar mais figurinha com quem tiver disponível. Valeu. Vai ter um monte de gente. Valeu. Obrigado, valeu. Obrigado.